E se o mal pudesse se manifestar sem limites, sem freios, sem qualquer pudor? E se um povo inteiro fosse submerso por uma escuridão tão densa que até a luz do dia parecesse apagada por forças invisíveis? Isso não é enredo de ficção. Não é lenda antiga nem roteiro de suspense. Aconteceu. Aconteceu em uma região esquecida, do outro lado do Mar da Galileia, onde o solo parecia ter sido amaldiçoado. Homens e mulheres viviam em tormento. Não conseguiam dormir. Não conseguiam descansar. Alguns gritavam nos túmulos, como se já pertencessem ao mundo dos mortos. Outros se feriam com pedras, numa agonia que transbordava para fora do corpo. Era uma terra possuída, não por exércitos humanos, mas por algo muito mais antigo e muito mais cruel. Ali, o inferno havia se instalado antes mesmo de receber nome. Os demônios não se escondiam. Não precisavam. Eles se manifestavam abertamente, porque ninguém ali tinha forças para enfrentá-los. Mas então ele veio, sem espadas, sem exército, sem alianças políticas. Veio apenas com a sua palavra, com sua presença. E aquela presença por si só abalou os alicerces do inferno. O que aconteceu em seguida não foi apenas um milagre. Foi uma invasão silenciosa, uma virada de chão no reino das trevas. Esta é a história do dia em que Jesus enfrentou um exército de demônios. E embora os evangelhos nos deem apenas um resumo do ocorrido, há camadas nesse encontro que poucos enxergam. Quem eram aqueles demônios? Por que tremiam diante de um homem manso? E o que Jesus viu naquele ser desfigurado que todos os outros só conseguiam ver como uma fera selvagem? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, porque isso ajuda a alcançar mais pessoas. Em meio a esse cenário de terror silencioso, ele, o homem das sepulturas, havia sido um dia pai, irmão, filho. Agora era uma espécie de besta humana. Vagava nu entre os túmulos, coberto de sangue e sujeira, com o olhar vazio, mas com os olhos sempre abertos, como se não pudesse sequer piscar. Diziam que falava com muitas vozes, algumas que soavam como línguas estranhas. Soldados e vizinhos já haviam tentado amarrá-lo. Sua própria família tentou contê-lo, mas ele rompia correntes como se fossem fios de teia. Seu corpo era um mapa de cicatrizes e feridas abertas. E quando ele gritava, não era uma só voz. Era uma multidão gritando em uníssono. Gritavam antes mesmo que alguém se aproximasse, porque sabiam que algo maior estava por vir. O mais terrível é que ninguém reagia. Todos aceitaram aquilo como parte da vida. Mas nos céus, algo já estava em movimento. A batalha estava escrita antes do tempo. E embora aquele lugar parecesse esquecido, Jesus não os havia esquecido. Ele atravessou o mar em meio a uma tempestade. As ondas se chocavam com fúria. O vento uivava como uma fera ferida. Os discípulos, homens experientes no mar, pensaram que iriam morrer. E Jesus dormia. Em meio ao caos absoluto, o príncipe da paz descansava, porque nem o mar, nem o vento, nem os demônios tinham qualquer poder sobre ele. Quando acordou, não gritou, não se agitou. Apenas falou: silêncio, acalma-te. E o mar obedeceu. Não foi um fenômeno natural. Quando ele pisou na terra, tudo parou. Os céus se abriram. A atmosfera mudou. Foi como se o mundo espiritual inteiro tivesse silenciado diante do seu Criador. Os discípulos ainda não sabiam, mas haviam entrado em território inimigo. Nas cavernas, o homem possuído tremeu. As vozes dentro dele se contorciam e começaram a clamar: ele está vindo, ele está aqui, não é a nossa hora. O homem caiu no chão, gritando de fúria, seu corpo se retorcendo, sua boca proferindo blasfêmias. E sem pensar, correu em direção a Jesus. Não foi um ataque, foi uma rendição forçada, porque quando o Filho de Deus aparece, todo joelho se dobra, inclusive os joelhos dos demônios. Ninguém o deteve, nem os discípulos, nem os soldados, porque todos sabiam que Jesus não precisava de defesa. O homem chegou, caiu de joelhos e clamou com uma voz que não era inteiramente sua: que tens tu conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não nos atormentes.
Jesus olhou para ele, não com medo, não com desprezo, mas com compaixão, porque onde todos viam um monstro, ele via uma alma cativa. Diga-me, qual é o seu nome? Perguntou Jesus, com uma calma que desarmava o inferno. A resposta veio em múltiplos ecos, como se um exército inteiro falasse por uma só boca. Legião, porque somos muitos. Eram tantos os espíritos imundos que haviam tomado conta daquele homem. Assim era a profundidade do seu tormento. Mesmo assim, Jesus não recuou. Ele não se deixou impressionar pela quantidade de demônios. Ele via a intenção do Pai, e o plano era libertar, não fugir. O homem, controlado pelas vozes, se contorcia no chão. Ninguém jamais vira algo tão intenso. Mas Jesus permanecia calmo, porque o poder que estava nele era infinitamente maior do que o poder que estava naquele homem. E os demônios sabiam disso. Por favor, gritaram, não nos mande para fora do país, deixe-nos ir para os porcos. Por que eles pediram isso? Porque sabiam que Jesus tinha autoridade para lançá-los no abismo, no tormento eterno. Mesmo em rebelião, reconheciam sua soberania. Ali estava Jesus, sozinho no meio de uma terra dominada pelas trevas, enfrentando um exército invisível, e nem mesmo uma legião foi suficiente para detê-lo. Em poucos instantes, Jesus faria algo que mostraria a todos que milhares de demônios não poderiam resistir à sua vontade. As pessoas que se aproximaram para testemunhar o que acontecia não conseguiam falar, não entendiam plenamente, mas sabiam que estavam diante de algo sagrado, algo que ultrapassava os limites do natural. Jesus, o mestre da Galileia, estava ali não apenas como um mestre, mas como um rei, como o libertador anunciado por Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para libertar os cativos. Naquele dia, naquela terra amaldiçoada, essa palavra se cumpria diante dos olhos atônitos de todos. Ninguém podia ver com os olhos físicos, mas no mundo invisível, correntes ancestrais começaram a se romper. O homem possuído se contorceu mais uma vez, e vozes surgiram simultaneamente. Algumas choravam, outras lançavam insultos, outras imploravam. A multidão paralisada não conseguia desviar o olhar. Jesus não levantou a voz, simplesmente disse: saia deste homem, espírito imundo. Foi como uma explosão silenciosa. O corpo do homem caiu por terra. As pedras ao redor tremeram. A legião gritou das profundezas da alma humana que havia corrompido: não nos expulse, deixe-nos entrar nos porcos. Jesus permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não porque hesitasse, mas porque sua autoridade não precisava de pressa. E então, o homem arqueou as costas como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Mais de 2.000 demônios deixaram aquele corpo e entraram em uma manada de porcos que pastava por perto. Os animais enlouqueceram e, sem explicação, precipitaram-se pelo despenhadeiro dentro do mar. Toda a cidade viu. O mar, que havia sido acalmado pela voz de Jesus, agora engolia os corpos dos porcos, um símbolo da impureza expulsa, do jugo quebrado. A terra silenciou. O chão ficou imóvel. E o homem, agora em perfeita paz, olhou para Jesus com lágrimas nos olhos. Ele era ele mesmo novamente. Pela primeira vez em anos, não havia vozes, nem ódio, nem confusão. Havia apenas silêncio e liberdade. Os discípulos não sabiam o que dizer. Alguns choraram. Outros simplesmente se ajoelharam, porque sabiam que tinham acabado de testemunhar algo que só Deus podia fazer. O homem se levantou lentamente. Seu corpo estava fraco, mas sua alma estava livre. Jesus o abraçou, não como um estranho, mas como um filho que havia retornado para casa. Mas o confronto não terminou ali. No reino espiritual, os demônios expulsos gritaram enquanto afundavam com os porcos. Amaldiçoaram, blasfemaram. Mas o céu não respondeu com ira, respondeu com justiça, porque o julgamento sobre aquela terra já havia começado. Alguns fugiram de medo, outros se prostraram. Muitos choraram sem entender por quê. O homem começou a falar com clareza. Lembro-me de quando comecei a ouvir vozes. Lembro-me de quando comecei a odiar sem motivo, quando parei de orar. Lembro-me dos meus pais me ensinando a palavra, mas eu me desviei. Fui a lugares onde não devia,
abri portas que não compreendia. Mas hoje estou livre, finalmente livre. A história, no entanto, não terminou naquele vale marcado por dor. O eco da liberdade ainda reverberava pelas encostas de Gadara, quando os olhares começaram a se voltar para aquele que antes era apenas uma sombra entre os túmulos. Alguns o contemplavam com receio, outros com espanto, mas ele apenas sorria. Não falava muito, apenas repetia uma frase, como quem ainda precisava se convencer de que não era um sonho. Jesus me libertou desta escuridão. Quando ele ensinava, os corações se inflamavam. Os anciãos, tão acostumados a debater sutilezas da lei, silenciavam. As crianças permaneciam imóveis, presas em cada palavra. Seu ensino não apenas informava, transformava, mas em meio à multidão que se reunia para ouvi-lo, algo oculto se agitava. Havia um homem cujo nome ninguém sabia. Ele parecia comum, sentava-se, ouvia, respondia como qualquer outro. Mas dentro dele havia uma presença opressora, uma força impura que havia aprendido a se disfarçar. De repente, em meio ao silêncio do ensino, um grito ecoou pelo ambiente. Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Todos ficaram imóveis. Quem estava falando daquele jeito? Como poderia saber quem era Jesus? Mas não era o homem, era a presença dentro dele, forçada a se revelar diante da santidade. O ambiente espiritual se abalou porque a luz havia chegado. Jesus não recuou, não respondeu com alarde, apenas olhou para ele e com voz firme disse: cale-se e saia dele. O homem caiu ao chão, seu corpo reagindo intensamente. Soltou um último grito, afetado por aquela força invisível, e então tudo cessou. Ele abriu os olhos e respirou profundamente, como se fosse a primeira vez em anos. As pessoas ao redor observavam, sem palavras. Jesus havia demonstrado algo inesperado, autoridade sobre forças espirituais. A notícia se espalhou por toda a Galileia. Pouco tempo depois, ele descia do monte onde fora transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Ele vinha de um momento de glória e retornava a uma situação de grande agitação. Ao pé do monte, o cenário era de confusão. Um grupo de discípulos cercava alguém, fariseus discutiam, espectadores falavam alto. E no centro, um pai com lágrimas nos olhos. Ao lado dele, um jovem no chão, seu corpo sendo sacudido por movimentos intensos, espuma ao redor da boca, seus membros se movendo de forma descontrolada contra a terra. Mestre! O homem se adiantou com a voz trêmula. Ajude-me, eu imploro. Trouxe meu filho. Ele sofre com uma condição que o impede de falar. Essa força o domina, o lança em situações de perigo. Eu pedi aos teus discípulos que o ajudassem, mas eles não conseguiram. Jesus parou. Seu olhar percorreu os discípulos, depois a multidão, depois o céu. Ó geração incrédula, suas palavras carregavam um peso profundo. Até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar isto? Ele se aproximou do menino. Aquela força o reconheceu imediatamente. O corpo do jovem reagiu com ainda mais intensidade. Ele caiu ao chão, movendo-se de forma agitada. Há quanto tempo isso lhe acontece? Perguntou Jesus, com uma calma que contrastava com a situação. Desde criança, respondeu o pai com a voz abalada. Muitas vezes o colocou em situações de risco. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Jesus olhou para ele, e naquele olhar não havia julgamento, mas firmeza. Se podes, tudo é possível ao que crê. O homem caiu de joelhos. Suas mãos tremiam, suas lágrimas caíam sobre o chão. Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Seu clamor era sincero, ainda que imperfeito. Ele não tinha uma fé completa, mas tinha desespero. E às vezes, o desespero sincero é o que basta para tocar o céu. Jesus voltou-se para o menino. A força dentro dele reagiu mais uma vez, e muitos ao redor recuaram, menos Jesus. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais voltes. O jovem teve uma última reação intensa, que fez a multidão prender a respiração. Depois ficou imóvel. Alguém exclamou, pensando que ele não havia resistido. Mas Jesus estendeu a mão,
Segurou-o pelos braços e o levantou. O menino abriu os olhos, respirou fundo, olhou para o pai e falou. Uma palavra apenas, mas foi o suficiente. O pai o abraçou com força, chorando emocionado. A multidão permaneceu em silêncio. Mais uma vez, algo extraordinário havia acontecido. Mais tarde, em particular, os discípulos se aproximaram com a pergunta que ainda os inquietava. Senhor, por que não conseguimos? E ele respondeu com uma frase que continua desafiando todos os que desejam seguir seus passos. Esse tipo só sai com oração e jejum. Não era falta de técnica, nem de palavras corretas. Era falta de profundidade. Algumas forças espirituais não respondem à repetição ou aparência de autoridade. Elas se rendem a uma vida verdadeiramente conectada com Deus. Os dias passaram, as paisagens mudaram. Desta vez, não era um homem isolado entre os túmulos, nem uma criança em sofrimento no chão. Era uma mãe aflita. Ele havia deixado a Galileia e entrado na região de Tiro e Sidom, terras gentias. Buscava silêncio, queria passar despercebido. Mas a luz não pode ser escondida. Uma mulher sírio-fenícia, estrangeira segundo os padrões de Israel, ouviu que ele estava por perto. Já tinha escutado relatos de milagres, histórias de libertação, testemunhos de transformação. E embora não conhecesse profundamente aquela fé, conhecia a dor de uma mãe. Ela se aproximou, ajoelhou-se e suplicou. Senhor, minha filha está sofrendo muito por causa de uma força espiritual. Ele não respondeu de imediato. Os discípulos se entreolharam, sem saber como reagir. Então veio uma resposta que parecia um teste. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Era uma metáfora difícil, que poderia afastar qualquer pessoa. Mas não aquela mulher. Com humildade e firmeza ela respondeu. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Naquelas palavras havia uma fé incomum. Uma confiança que ultrapassava barreiras culturais e religiosas. E ali, ele reconheceu isso. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como desejas. Ela se levantou. Não viu nenhum gesto. Não presenciou nenhuma cena. Não houve manifestação visível. Apenas confiou. Ao voltar para casa, encontrou sua filha tranquila, sentada, em paz. Livre. Sem que ele sequer tivesse ido até lá. A fé daquela mãe ultrapassou distância, cultura e tradição. E alcançou resposta. Foi um confronto silencioso. Uma vitória sem alarde, mas cheia de significado. Quando alguém realmente crê, não há espaço para aquilo que oprime permanecer. Os relatos continuaram a se multiplicar. Os registros mostram que, ao cair da noite, muitas pessoas eram levadas até ele, doentes, buscando alívio. E toda a cidade se reunia. Ele não ignorava ninguém. Um a um, eram restaurados. Com uma palavra, situações mudavam. Algumas pessoas reagiam intensamente, outras de forma mais tranquila, mas todas experimentavam transformação. Os textos também mostram que muitos reconheciam quem estava diante deles, mesmo sem que nada fosse dito. Havia uma autoridade evidente, uma presença que não podia ser ignorada. Em nenhum momento há registro de resistência final. Tudo aquilo que oprimia cedia diante de sua palavra. Muitos foram libertos em diferentes lugares, casas, ruas, reuniões, caminhos. Seus discípulos também participaram disso, seguindo sua orientação. Não era algo isolado, mas parte constante de sua missão. Era um confronto contínuo entre luz e escuridão, e a luz sempre prevalecia. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Que Deus te abençoe abundantemente. Até mais.